aos 29 dias do mês de abril do ano de 2015, às 20 horas, em sua sede, Praça Justo Magalhães, sob a presidência do senhor presidente Antônio Raimundo de Moraes, que foi secretariado pelo primeiro secretário João Batista Guimarães e segunda secretária Marlene Alves Lopes Pinto, respectivamente composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a sessão, verificando a presença dos edis Alessandro Rodrigues de Melo, Carluço Rodrigues Miranda, Joana Dark de Godoy, Moacir Alves Correia, Renato Cassimiro de Almeida. O Emerson estava presente também na sessão aqui. Eu estava presente nessa sessão também, deixei aqui. Que eu não falo de sessão. O Emerson Werner Vieira. Uma vez verificando o quórum legal, iniciaram os trabalhos, começando a abertura do expediente, determinando o senhor presidente ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada. Em seguida, deu início à ordem do dia. O senhor presidente pediu que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de resolução número 03/15, de autoria do presidente da Câmara, senhor Antônio Raimundo de Moraes, que autoriza a entrega de bens móveis inservíveis pertencente à Câmara Municipal de Pontalina ao Poder Executivo Local, e das outras providências, o qual foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado. A seguir foi feita a leitura do projeto de resolução número 0215, de autoria do senhor presidente Antônio Raimundo de Moraes, que institui o programa Câmara Itinerante do município de Pontalina. Foi colocado em discussão e votação, o qual foi aprovado. Ato contínuo. Foi feita a leitura do projeto de decreto número 04/15, de autoria da vereadora Joana Dark de Godoy, que dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão pontalinense ao senhor Jair Guimarães Ferreira e das outras providências, o qual ficou distribuído para as comissões competentes. Ato contínuo. Foi feita a leitura do requerimento número 080/15, de autoria do edil Renato Cassimiro, que requer que envie um ofício ao senhor prefeito solicitando que, nas possibilidades cabíveis, adquira caçambas estacionárias para a nossa cidade e que as mesmas sejam colocadas as seguintes saídas: Goiânia, Loândia, Edealina, Alegretinho, Sobril, Argepol e Fórum. Tal reivindicação se fez a pedido dos moradores da zona rural, para que os mesmos possam trazer os seus lixos domésticos para serem depositados da forma correta, evitando assim prejudicar o meio ambiente. Foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado. No momento foi feita a leitura do requerimento número 081/15 do edil Renato Cassimiro, que requer o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que determine a secretaria responsável para fazer manutenção da rua que fica ao fundo do lar dos idosos São Vicente Paulo, o qual foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado. Prosseguindo, foi feita a leitura do requerimento número 082/15, de autoria do edil Renato Cassimiro, que requer o envio do ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que faça a doação das tendas, banheiros químicos e segurança para a realização da 58ª Festa de Bolinha e Louvor a São João da região da Taioba, a realizar dia 20 de junho deste ano. Foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado. Em seguida foi feita a leitura do requerimento 083/15, de autoria do edil Renato Cassimiro, que requer ao senhor presidente dessa Casa de Leis, solicitando que faça doação dos recursos necessários para o pagamento dos conselheiros para a realização da 58ª Festa de Folia de São João Batista da região da Taioba, a realizar dia 20 de junho deste ano, o qual o edil João Guimarães pediu para assinar junto. No momento foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado. Ato contínuo. Foi feita a leitura do requerimento número 85/15 do edil Alessandro Rodrigues de Melo, que requer ao senhor prefeito o envio do ofício ao senhor Milton Ricardo, solicitando que faça o patrulhamento da estrada que liga a região do Paraíso até a fazenda do senhor José Teixeira dos Santos. A mesma fica perto da propriedade do senhor Dionísio. Tal reivindicação se fez devido aos moradores estar
doentes e a locomoção diária para vir ao hospital onde os mesmos estão em tratamento. Estava difícil devido à estrada estar em más condições de tráfego, o qual foi colocado em discussão e votação sendo aprovado. No momento foi feita a leitura do requerimento número 86, de autoria da vereadora Joana D'Arco de Godoy, que requer o envio de ofício ao senhor prefeito, solicitando que faça reparos no telhado da Escola Municipal Dr. José Guimarães, no povoado Dois Irmãos, salientando que tal reivindicação se foi feita pela mesma vereadora através do requerimento número 108/14, pois a situação não é das melhores, e com o período de estiagem poderia ser concluída a reforma. Foi colocada em discussão e votação sendo aprovada. Prosseguindo, foi feita a leitura do requerimento 087 de autoria do edil da vereadora Joana D'Arco, que requer o envio de um ofício ao senhor prefeito municipal solicitando que, nas medidas cabíveis, faça aquisição de um computador completo com a impressora para atender as necessidades da coordenação do NASP, bem como providenciar o fogo para a sala de espera do mesmo. Foi colocado em discussão e votação sendo aprovado. Em seguida foi feita a leitura do requerimento número 088, de autoria do edil Renato Casimiro, que requer o envio de ofício ao senhor prefeito solicitando autorização para levar uma rede de energia elétrica da escola João Casimiro da Silva para o campo de futebol da região Taioba, o qual foi colocado em discussão e votação sendo aprovado. Não havendo mais matéria a ser tratada, o senhor presidente deixou a palavra franca aos vereadores que quiserem fazer uso. No momento, o edil Alessandro solicitou uma cópia de notificação do Corpo de Bombeiros em relação à demolição do centro de conviver do ano de obra. Comentou que não poderia permitir que este patrimônio fosse demolido. Disse ainda que a população do setor ficaria sem este benefício, já que os políticos querem que o novo centro de lazer dos idosos seja construído no setor Freival. Ressaltando ainda o edil Alessandro que seus requerimentos nem sempre são atendidos. E ainda a respeito da mídia, solicitou ao senhor presidente que colocasse requerimentos e outros trabalhos legislativos no portal da transparência, no site da Câmara Municipal, para que a população tenha informações dos trabalhos realizados pelos mesmos. Em relação ao uso dos vocabulários inadequados pelo locutor e autoridades do programa da rádio, seria inaceitável, apesar de termos direitos à liberdade de expressão. Porém, teria que resguardar e ter cautela com as palavras. E comentou ainda que os vereadores poderiam fazer uso, mas em exercício, e viu que quando há essa decisão, o senhor presidente é o responsável. No artigo 14, fala de suas providências, e o artigo 6 fala que em qualquer veículo de comunicação, o nome de quem praticou a ação deve aparecer, e que muitas vezes são prerrogativas dos vereadores, pois cada um segue seu espaço. Quanto ao artigo 5º, mostra o direito à resposta. No momento, o edil Alessandro solicitou ao senhor presidente que colaborasse com a rádio em algumas de suas necessidades e solicitou que ajudasse a comunidade cigana com R$700 para compra ou conserto de bomba d'água para sanar as dificuldades com a falta da mesma. A respeito da empresa Caçu, salientou o senhor presidente que não poderia deixar acontecer fato de que estaria contratando servidores de Vicente Novo Joviani quando recebia currículos dos trabalhadores contalinenses, estes não eram contratados. E solicitou ao senhor presidente que enviasse uma carta ao senhor prefeito e sugeriu ainda que formasse uma associação para que facilite a resolução do problema descrito pelos trabalhadores que estiveram presentes nessa sessão. No momento, o senhor presidente comentou que achava injusta quando o edil Alessandro disse que seus requerimentos não eram atendidos e ressaltou que estava atendendo às reivindicações na medida do possível e enumerou vários problemas que foram resolvidos, como o senhor João Belo tem arrumado e gastando muito com as massas asfálticas, tampando buracos. Em relação ao portal de transparência da Câmara, salientou que está funcionando desde o pleito do edil Carluxo e que está sendo criado um novo site,
o qual estará em pleno funcionamento a partir do dia 20 de maio. Disse ainda que foi dado o direito de resposta ao edil interessado, e este não compareceu contra a comunidade cigana, já foram beneficiadas, inclusive companheiros reformas, em relação aos trabalhos da empresa Casul. Vão formar comissão para verificar o que estaria ocorrendo e convidou a todos para fazerem parte da mesma. Não somente os edis, mas quem quiser participar. Em seguida, o edil Emerson agradeceu ao senhor prefeito, dizendo que já havia procurado a empresa Casul, onde daria o combustível, e eles entrariam com o transporte. Este negaram o senhor prefeito. Comentou que poderia ajudar dentro da legalidade. No momento, o edil Alessandro agradeceu os requerimentos atendidos e deixou o pedido ao presidente que agendasse a visita com urgência à empresa Casul. No momento, o edil Renato Casimiro comentou que já esteve com o senhor prefeito em uma comitiva de vereadores da empresa Casul e marcaram reunião, mas estes não compareceram no dia combinado e depois foram em uma reunião em Vicente Novos e disseram que enquanto não fizeram o conserto da GO 215, não viria buscar os trabalhadores e que o senhor presidente iria intermediar. Comentou ainda que a empresa Quixadá não existe e que teria que fazer um novo processo para recomeçar as renegociações em busca de solução para o problema. Eles sempre adiaram e não compareciam às reuniões marcadas. E comentou ainda que o caminho seria o jurídico. E o senhor prefeito se colocou à disposição para resolver o problema através de assistência jurídica. No momento, o edil Renato comentou que, em relação ao requerimento das caçambas, procurou a empresa para ver se teria estrutura pronta para atender nas principais entradas da cidade e que fez esse requerimento para resolver o problema visível que é o excesso de lixo jogado à mar das ruas no perímetro urbano. E no momento, o edil Renato solicitou ao senhor prefeito que resolvesse o problema na rua ao fundo do lar dos Vicentinos. Ressaltou que já pediu autorização para puxar energia para o campo de futebol da região da Taioba e que os custos seriam mínimos. No momento, o edil Renato solicitou ainda que todos colaborassem com a comunidade na realização da tradicional festa política São João Batista, na região da Taioba, e que contaria com o apoio de todos. Em relação ao novo governo, o nome seria o mesmo, e sugeriu que construa casas populares, pois a área é grande, mas que o prédio não seria demolido. Talvez passe por uma reforma e se torne um almoxarifado. No momento, o edil Renato salientou que estava muito feliz com a reforma da escola do professor João Casimiro, que já está iniciada e que a comunidade aguarda ansiosa pela conclusão dessa. Ato contínuo. O edil Emerson comentou que, em relação ao problema da empresa Casul, que deveria partir para as ações em vez de ficar só na discussão, enviando ofício para a empresa Casul, marcando reuniões, a verificação da documentação, se estaria legalizada ou não. Primeiramente, marcaria reunião com o senhor prefeito e a empresa Casul e verificar o que poderia ser feito para sanar o problema dos trabalhadores. No momento, o edil João Guimarães sugeriu a reunião fosse gravada até fazer a assinatura. Essa seria uma troca, ou então iria proibir a plantação de cana no município de Pontalina. Prosseguindo, a vereadora Joana Dar comentou que também já participou de reuniões e que deveria haver uma cláusula no contrato que pode esclarecer como foi feito. Se a plantação é em nosso município, seria o caso de questionar o porquê não aceitam que contratem os moradores de nossa cidade. E que nessa reunião o diretor da empresa Casul estaria presente. No momento, o edil Renato sugeriu que faça uma consulta jurídica bem feita antes da reunião e que use as armas que tem. Ato contínuo. O edil Emerson agradeceu a presença de todos e comentou que deveria ficar atentos para que os trabalhadores não sofram perseguição, pois são pessoas honestas, do bem. E ainda, durante sua fala, constatou pela fala de alguns funcionários presentes da empresa Casul que a problemática não era a criação de associação e nem a ajuda financeira da prefeitura, e sim o descaso da empresa, pois alguns funcionários disseram que pagariam o transporte e mesmo assim a empresa recusou em buscá-los.
Finalizando suas palavras, o vereador deixou claro que o prefeito estaria de acordo em ajudar os funcionários. A seguir, o Edil Moacir salientou que se depender da Câmara, todos ajudariam, e no momento o senhor presidente ressaltou que consultaria o assessor jurídico do Legislativo, doutor Rodrigo, e que o mesmo auxiliaria na solução deste problema. O Edil Moacir salientou ainda que deveria reunir o prefeito e os vereadores para agilizar a solucionar esse problema o mais breve possível. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, determinando ao secretário que lavrasse esta ata, que após lida, discutida e achada conforme, será assinado pelas autoridades competentes. Esta ata está em discussão. Eu só gostaria de discutir o seguinte, que quanto à questão da usina dos trabalhadores, nós criamos aqui uma comissão entre eu, o professor Alessandro, o João Guimarães e o Renato, e um representante dos trabalhadores, e nós fomos até a usina e nos reunimos lá com o diretor do Recursos Humanos, e do qual nos disse que eles iriam contratar trabalhadores de Pontalina, mas que precisavam fazer uma triagem, primeiro ver as questões do pessoal do Vicentinópolis, de Joviano. Inclusive eles iriam contratar 700 trabalhadores, inclusive tanto Joviano e Vicentinópolis e Pontalina não ia nem suprir a demanda do qual eles precisassem, mas que eles nos prometeram que estaria aqui hoje, lá para nós, para que a gente solucionasse essa forma de poder estar transportando esses trabalhadores até a usina. E nós já sabemos que, desde segunda-feira, já tem média de 25 trabalhadores que estão trabalhando na usina e estão indo por conta própria, até que a gente resolva isso aí. Então nós estamos aguardando revisar os trabalhadores aí que já estão trabalhando e aqueles ainda que pretendem ir lá, que com certeza a gente vai ter que arrumar uma solução. A gente vai ver a partir de amanhã para ver qual o justificativo deles não terem vindo, e a gente vai, marcaram hoje, para vir aqui hoje. E ficamos marcando com eles, eles dizendo e tal, porque está em fase de contratação lá, porque eles precisam de 700 trabalhadores e, se não me engano, tem menos da metade, mas que vão vir. Aí isso a gente sabe. Amanhã a gente vai ficar sabendo esse justificativo. Continua em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça o convite da educação, que é sobre o cronograma de apresentações do projeto de livro literário segundo bimestre de 2015. Lembrando também que hoje já entregamos praticamente em quase todas as escolas da rede municipal aí os uniformes, dos alunos já no segundo bimestre, Esse cronograma aqui é destinado a toda a população de Pontalina, principalmente aos vereadores, vai ser colocado no placar. É uma apresentação daquele livro tosco, continuação do livro tosco, que agora fez um novo livro chamado Caco, continuação. E a primeira apresentação é dia 11/5, na escola Zilda de Abreu, no período vespertino. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 003/2015, de autoria do presidente da Câmara, Antônio Raimundo de Moraes. Lembrando-se que a votação final, que é sobre a entrega de imóveis inservíveis à Prefeitura. Projeto de resolução número 03/2015, de 22 de abril de 2015. Autoriza a entrega de bens móveis inservíveis pertencentes à Câmara Municipal de Pontalina ao Poder Executivo Local e das outras providências. Este projeto está em discussão. Em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.